Olá, seja bem-vinda! Vamos falar nesse vídeo sobre 3 alimentos que estão te cansando e te tirando a vontade de trabalhar. Eu quero também deixar no final 3 alimentos interessantes para você inserir na sua rotina para aumentar a sua produtividade. Meu nome é Ellen Garcês, sou coach de produtividade e já quero te convidar para você deixar o seu like aqui e se inscrever no canal para você ser notificada dos próximos vídeos. O primeiro alimento que realmente está te cansando é o glúten. O glúten você vai encontrar nas farinhas de trigo, na aveia, na cevada, no centeio e no malte. O glúten tem um potencial inflamatório para o seu intestino. Cada vez que você está consumindo alimentos que tenham o glúten, você está inflamando o seu intestino. Quanto mais inflamado é o seu intestino, com o passar do tempo, você desenvolve o que a gente chama de permeabilidade intestinal, que é você perder, na verdade, a capacidade natural do seu intestino, das suas células intestinais, de fazer uma barreira de proteção contra as bactérias, resíduos de alimentos. Então, se você for ver na figura que eu deixei aqui para você, aonde está as células mais sadias, que são as rosadas claras, tá tudo juntinho. Então, não entra para dentro da corrente sanguínea o que não é necessário para o organismo. Já do outro lado, que são as células inflamadas, que já tem uma permeabilidade intestinal, permite que entre resíduos de alimentos, resíduos de medicamentos, resíduos de bactérias do seu próprio intestino. E você começa a ter uma resposta imune. Por quê? Entra o que não deveria entrar na sua corrente sanguínea. Você começa a estressar o seu organismo. Imagina, a todo momento o seu sistema imune está sendo ativado. Com o tempo, você começa a ficar mais cansada. Você começa a ter aquelas gripes frequentes. A pessoa passou do outro lado da calçada, espirrou lá e você já pegou a gripe. Ou você pensou na gripe e parece que você já está resfriada. Porque o seu sistema imune ele está fragilizado. Não é só o sistema imune que é comprometido. Você começa a ter respostas inflamatórias por todo o seu organismo, inclusive no seu cérebro, já que existe uma relação direta entre o seu cérebro e o seu intestino. Quanto mais sadio for o seu intestino, mais sadio é o seu cérebro. E quanto mais inflamado é o seu intestino, mais inflamado é o seu cérebro. E aí você perde capacidade de foco, de concentração, sente-se sempre cansada, fica com aquela névoa cerebral, parece que você não consegue ter clareza nas suas ideias. Provavelmente é porque você sim está com o intestino que está fragilizado. Então é importante você parar de consumir esses tipos de alimentos se você quer ser uma mulher acima da média, se você quer aumentar a sua produtividade. E eu já quero lembrar você que o excesso de inflamação no seu corpo, o seu corpo entende que precisa tirar essas toxinas. Só que ele pensa, eu não estou conseguindo vencer essa guerra, então eu preciso estocar essas toxinas num tecido que não tenha tanta sangue e que não venha trazer problemas. Ele começa a estocar no tecido gorduroso. E aí você começa a aumentar mais a gordura, principalmente na região abdominal. Talvez você esteja pensando agora. Mas na época de Cristo, na época da Bíblia, o pão era um alimento abençoado. Por que agora você está falando que o pão não é bom comer o pão todos os dias? Que esse glúten faz mal? Por quê? O trigo que era utilizado antigamente não é o mesmo trigo que é utilizado agora. O trigo que a gente tem produzido, que está aí nos pães, nas bolachas, enfim, nas farinhas de trigo, a partir da década de 40 ele foi modificado geneticamente. E esse trigo sim tem um potencial inflamatório, ele é diferente do trigo lá da época da Bíblia, do antigamente. Então, sim, existe uma diferença e esse trigo hoje ele tem um caráter inflamatório e não é interessante você fazer o consumo diário. O segundo alimento que está prejudicando a sua produtividade, açúcar, sim. Se você tem o hábito de consumir frequentemente açúcar ou alimentos refinados, você já deve ter percebido. Você está com aquela falta de energia,
Aí você pensa, vou consumir, come. Aí você tem aquele pico de energia. De repente, parece que a energia acaba e você se sente cansado. Mais cansado do que você estava antes. Por que disso? Quando você come esses alimentos que são ricos em açúcar, em alimentos muito refinados, eles são rapidamente absorvidos pela nossa corrente sanguínea. O seu pâncreas entende que precisa tirar esse açúcar da sua corrente sanguínea. E aí você tem um pico de insulina, capta todo esse açúcar para dentro das células e você tem esse efeito rebote de cansaço, muitas vezes acompanhado por ansiedade. Esse estímulo também da insulina o tempo todo faz com que você libere o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que é o hormônio conhecido da luta ou da fuga. Quando a gente estava lá correndo, fugindo do leão, na caçada, ele era o que dava o gás para a gente poder fugir. Hoje em dia, nessa nossa vida moderna, quando é liberado, o que acontece? Você não está correndo, você não está num momento de luta e de fuga, você acaba tendo uma sensação muito grande de ansiedade, de nervosismo. Ele também prejudica a produção da serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E aí, por consequência, se você está prejudicando a sua formação ali, produção da serotonina, você vai ter dificuldade em produzir a melatonina. E a melatonina é responsável pelo seu sono. Chega à noite, você não dorme bem, você não tem um sono de qualidade, você dorme pouco. O que acontece no dia seguinte? No dia seguinte você tem um efeito também rebote no seu cérebro. Seu cérebro não descansou, ele está cansado. Você começa a ter dificuldade de tomar boas decisões. Um exemplo é que um estudo mostrou que quando você dorme mal, uma noite você aumenta em até 500 calorias de alimentos que não são saudáveis. Você perde a capacidade de fazer boas escolhas. No seu trabalho você vai perder foco, vai perder clareza, vai ficar com aquele raciocínio lento. Então, o açúcar em excesso prejudica completamente a sua produtividade. Além disso, todo esse estímulo aí de picos de insulina que você fica dando, com o tempo, você pode desenvolver uma resistência à insulina. Resistência à insulina também é uma condição que inflama o seu cérebro e está relacionado, por exemplo, a doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. E o terceiro alimento que está prejudicando a sua produtividade são os ultraprocessados. Ultraprocessados, eles estão aí espalhados na indústria. Eles vieram para facilitar a nossa vida. Então, era para ter tudo na prateleira mais rápido, era para você poder abrir e já comer, tudo que é pronto. Ou seja, tem que só esquentar e comer. Tá congelado, é só esquentar e comer, é um alimento ultraprocessado. Provavelmente você precisa ler os ingredientes, mas normalmente ele vai estar cheio de conservantes, de aditivos químicos e ele tem uma fórmula que eu chamo da fórmula mágica, porque ele sempre vai ter gordura, vai ter gorduras ruins, vai ter ali o sal e o açúcar, que são uma mistura que você não encontra na natureza. Por isso ele tem uma característica de ter uma patabilidade muito alta. Você não enjoa, você não come, por exemplo, 10 maçãs, mas você come um pacote inteiro de bolacha recheada, não é verdade? Porque eles foram desenvolvidos para isso. Contudo, quando esses alimentos foram colocados aí no mercado para as pessoas, houve um aumento de doenças cardiovasculares, aumento da obesidade, desse excesso de peso, e eles, assim como o açúcar, assim como também o glúten, e normalmente eles contêm esses alimentos, eles têm um potencial extremamente inflamatório para o seu corpo como um todo e para o seu cérebro. Então, você sim prejudica a sua capacidade de foco e de produtividade. Provavelmente você fica aí comendo esses alimentos e depois toma café para tentar amenizar e não está entendendo de onde que vem. Uma falta de clareza, uma dificuldade de memorização. Teve um estudo que colocou 2 grupos de crianças.
Um grupo das crianças, eles consumiram no almoço hambúrguer e batata frita. No outro grupo, comeu uma alimentação saudável. Foi feito o teste nesses dois grupos, as crianças tinham que fazer o mesmo teste. As crianças que comeram os alimentos mais saudáveis tiveram um melhor desempenho nos testes do que as crianças que tinham comido a batata frita e o hambúrguer. E os pesquisadores replicaram essa pesquisa e encontraram a mesma resposta. Então, sim, atrapalha o funcionamento do seu cérebro. Talvez por isso que você anda muito cansada, não está conseguindo produzir tudo o que você gostaria, não está conseguindo aí gerenciar seu trabalho, seu tempo, e é porque você está aí com um potencial inflamatório, às vezes em até alimentos que você acha que é saudável, mas realmente não é. Então comece a ler o rótulo dos alimentos para você começar a se desvincular dessas pegadinhas aí e ser uma mulher mais produtiva. Agora que você já sabe quais são os alimentos que estão aí prejudicando a sua produtividade, vamos falar daqueles que vão melhorar o seu desempenho, a sua energia e, consequentemente, a sua produtividade. Antes disso, já quero saber, deixou seu like aqui no vídeo? Espero que sim. O primeiro grupo é o grupo dos alimentos verdes escuros, como o brócolis, como a couve e como o espinafre. Principalmente esses três. Eles têm uma capacidade de detoxificação muito grande. Eles ajudam o seu intestino a trabalhar melhor, porque eles são também ricos em fibras. Eles também têm um potencial de melhorar o seu metabolismo de energia, porque são ricos em ferro, são ricos em vitaminas do complexo B. Você pode inserir eles como em saladas, fazer sucos, fazer aqueles smoothies, ou seja, é versátil para você inserir na sua rotina pelo menos uma vez por dia. Você pode estar consumindo para você ter aí uma melhor disposição, melhor funcionamento intestinal. O segundo alimento que eu indico você fazer uso, na verdade, é o chá verde. O chá verde, ele possui componentes que vão melhorar a sua disposição física e a sua disposição mental. Ele também aumenta a sua termogênese, ou seja, ele pode te ajudar sim no processo de emagrecimento. Ele também vai te ajudar a melhorar aquela captação do açúcar pelo músculo, diminuindo o nível de açúcar no sangue. Ele vai te dar mais clareza mental, mais foco, igual o café, mas sem dar aqueles efeitos de nervosismo e de ansiedade que o café dá. Então você pode utilizar o chá verde principalmente no período da manhã ou até um pouco depois do almoço, para que não comprometa também o seu sono. Mas toda mulher deveria fazer o uso de uma vez por dia do chá verde, principalmente ali no meio da manhã. Você vai colher bons benefícios para a sua saúde física e a sua saúde mental. O terceiro é a maca peruana. A maca peruana é um vegetal ali da região da Cordilheira dos Andes, no Peru, e ela é utilizada muito como uma planta medicinal. Ela atua no sistema endocannabinoide, ou seja, ele vai te dar uma sensação de maior bem-estar. A maca peruana também tem sido associada para equilibrar os níveis hormonais de testosterona, progesterona e o estrogênio. Mas quando eu falo aí de equilibrar, ele não vai fazer com que os seus níveis hormonais subam acima de um valor normal. Ou seja, se tiver baixo, ele vai ajudar a chegar no limite da normalidade, e se tiver normal, ele vai só manter. Quando a gente está com nossos níveis hormonais realmente dentro de um padrão de normalidade, você vai se sentir melhor, vai ter mais disposição e vai ter mais vitalidade. Inclusive, alguns estudos já mostraram os benefícios da maca peruana em mulheres na pré-menopausa, justamente por ter esse efeito nos hormônios femininos. Então, se você gostou, você pode sim comprar a maca em forma de cápsula, ou você compra ela em forma de pó e faz o seu shot matinal para começar já o seu dia dando
um estímulo de energia. Se você for utilizar em forma de cápsula, o melhor horário também é no período da manhã. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, já tenha deixado o seu like aqui e já segue aqui o canal para você ser notificada dos próximos vídeos. Tchau, tchau!